Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta então a mais um vídeo da disciplina de Administração Financeira. Então a ideia de hoje, pessoal, é a gente dar sequência na série de vídeos que a gente tem falado sobre série de pagamentos ou anuidades de pagamentos. Hoje para falar sobre séries variáveis. Essas séries variáveis, pessoal, então ela vai seguir um pouco do mote do que a gente já tem visto sobre série de pagamento. Então se vocês estão acompanhando e não tem nenhuma dificuldade, pessoal, a gente já vai dar sequência, mas se vocês estão tendo alguma série de dúvidas com o conteúdo que a gente tem passado aqui, fiquem à vontade em ver os outros vídeos, tentem acompanhar o que a gente já tem falado sobre série de pagamento. Eu vou deixar o link para os vídeos aqui. Caso vocês queiram visualizar os vídeos, é só clicar no link que estiver aparecendo aqui. Para os demais que estão acompanhando, pessoal, a gente já vai dar sequência, porque séries variáveis, ela vai ter a mesma noção do que a gente já tem visto das séries passadas, basicamente porque ela vai estar acompanhando a ideia de pagamentos em sequência, só que com valores variáveis, como o próprio nome diz. Dessa ideia, então, a gente está fazendo a mesma ideia de trazer esses pagamentos a valor presente, como se fosse, então, um fluxo de caixa. Segue a mesma padronagem de um fluxo de caixa. Então, o valor presente de uma anuidade variável, acompanhe comigo o primeiro exemplo. A ideia, então, é que uma pessoa tinha que pagar 3 duplicatas. Então, uma empresa precisando de recursos, ela levou a seguinte duplicata a um banco para ser descontado. Então, elas têm valores diferentes e prazos periódicos. Então, ele vai variar de 30 em 30 dias. Então, nesse caso, eu vou buscar trazer esses valores a valor presente. Como é que eu faço isso? Se vocês estão acompanhando já os vídeos que a gente tem falado sobre valor presente, ou fluxo de caixa, a gente tem que trazer esse valor de 15 mil a um valor presente, descontando a taxa de 3% ao mês que o banco vai ofertar para essa operação. Então, nesse caso, 1 mais a taxa de 3% elevado ao período de um mês, porque então está sendo mês a mês, então 30, 60 e 90 dias é 1, 2 e 3 meses, por uma taxa tal mês. Então, a gente incorpora o período de 1, 2 e 3 meses. Então, eu pego cada um dos valores, desconto ao período de cada um deles, faço o somatório e vou achar, então, o valor de 38.434. Ou seja, se, digamos, a empresa está querendo antecipar para o teu caixa esses 3 valores, essas 3 duplicatas que tinham diferentes prazos de vencimento, então ela vai antecipar uma taxa de 3% que o banco vai oferecer, só que levando em consideração os prazos, ele não vai receber o valor integral, ele vai receber o valor então de 38.434. Se a gente fizesse pela HP, observem que então a gente está fazendo uma formação do mesmo estilo de fluxo de caixa. Então essas funções que a gente utiliza, lembra que a gente mencionou nos outros vídeos? A gente está utilizando aquelas funções em azul, embaixo de PV, PMT e FV. Então nesse caso, utilizando essas funções, eu vou colocar 0GCF0. Então, eu estou dizendo então, que eu não sei o meu valor presente, mas eu preciso colocar isso no meu cálculo. Então, 0GCF0. 15 mil é a minha primeira entrada, então GCFJ. A minha segunda entrada, então, vai ser 8.500 GCFJ. A terceira entrada de 17.330 GCFJ. Quando eu coloco dessa maneira, então a calculadora ela já sabe que são períodos iguais. Eu estou dizendo então que são 3 períodos iguais a uma taxa de 3%. Então, se eu coloco 3 e pressiono a tecla F, NPV, então eu vou trazer a valor presente todos esses valores, vai me devolver então um valor de 38.434,58. Então, coincide da mesma maneira, porque eu estou traduzindo essa fórmula para HP. Ok, pessoal? Se tiverem dúvidas, deixem comentários aqui
no vídeo ou então tentem entrar em contato comigo para eu tentar esclarecer para vocês como é que realiza esses cálculos de uma forma mais específica, ok? Vamos para o exemplo 2? O exemplo 2, então, diz o seguinte. Uma empresa, então, precisando de recursos, também vai levar algumas duplicatas, só que da seguinte modalidade. Então, são duplicatas nos valores de 15.000, 8.500 e 17.330, só que no período de 37 dias, 74 dias e 98 dias. O que isso significa? Então, eu tenho prazos diferentes entre eles e eu preciso trabalhar isso ou tratar isso de uma forma coerente. Utilizando as fórmulas, percebam o que vai variar aqui. Então, eu estou trabalhando com a taxa de juros do banco de 3% ao mês, só que eu não transcorro um mês completo. Eu transcorro normalmente uma fração em dias. Nesse caso, então, eu vou pegar os valores de 15.000, trazer a valor presente, então, dividindo por 1 mais a taxa de 3% e a fração de 37 dias decorrente de um mês, de 30 dias. Então, a taxa é de 3% em um mês. Só que quanto que representa essa taxa de 37 dias? É isso que eu estou perguntando quando eu faço isso. Então, eu realizo esse cálculo para o valor de 15.000. Para o valor de 8.500, então, eu vou pegar 74 dias de um mês de 30 dias, que é o acumulado da minha taxa, mais a terceira duplicata de 17.330, dividido, então, pela 1 mais a taxa, elevado a 98 dias, dividido por 30. Então, eu acho sempre a fração de dias para a taxa mensal. Dessa maneira, então, eu vou ter o valor de R$ 38.100,20. Se eu realizar esse cálculo pela HP, pessoal, eu vou ter que então fazer cada uma das atividades separadas. Então, a primeira duplicata eu vou fazer 15.000 vai ser o meu valor de FV, 37 dias eu dou um Enter com 30, que é o que eu estou querendo saber da divisão que eu vou elevar. Eu vou 37 Enter 30 divide, então eu vou achar essa parte. Depois, como eu vou realizar uma operação de elevar esse valor, então eu vou utilizar a função yx, utilizar o valor, a função n, que estou dizendo então que isso aqui é o período, 3 é a taxa, o PV então vai me devolver o valor de 14.463. Realizo a mesma coisa utilizando as datas para cada uma das duplicatas, realizo o somatório e eu tenho que achar então o mesmo valor de 38.100 com 20 centavos. Ok, pessoal? Então, ele é um pouquinho mais complicado porque a gente está sempre utilizando a fração que não necessariamente corresponde à periodicidade da minha taxa. O exercício 3. O exemplo 3. Exemplo 3, então, eu também estou utilizando períodos iguais, só que eu não sei o valor da minha taxa. Então, nesse caso, observem como é que eu monto ao valor presente a minha função. Eu vou utilizar, então, 15.000 dividir a 1 mais a taxa que eu desconheço. Então, a taxa eu desconheço para todas as operações, mas eu sei o tempo que elas vão transcorrer. E eu sei, então, que essa operação ela vai me devolver um valor presente de 38.500. Eu preciso saber, então, o valor da taxa. Dessa maneira, eu preciso voltar para HP, porque realizar esse cálculo manualmente, então, seria humanamente impossível. Para facilitar esse cálculo, então, a gente vai utilizar a HP. Vamos colocar os valores de 38.500 CHS, G, CF0. Então, eu sei qual que vai ser o meu valor presente de 38.500. Depois, 15.000 GCFJ, 8.500 GCFJ, 17.330 GCFJ. Dessa maneira, então, a calculadora já sabe que é um fluxo de caixa que tem o mesmo período entre eles. Eu vou apertar, então, FIRR. FIRR, então, é a função laranjada, que deve estar em cima do valor de I, vai me devolver, então, a taxa de 2,139%. Como é que eu sei que é ao mês, pessoal? Quem que responde essa? O que vocês acham? Por que é ao mês?
Se vocês responderam porque o período então já está em meses, é a resposta correta. Então 30 dias, 60 dias e 90 dias. Como então eu estou transcorrendo em 1, 2 e 3 meses, a taxa vai vir em uma taxa mensal. O exemplo 4, pessoal. O exemplo 4, então, está dizendo o seguinte, que eu tenho a mesma configuração, só que em 30, 45 e 90 dias. Percebam que, se eu tiver, então, o valor presente dessa operação de 38.500, eu preciso saber, nesse caso, qual que vai ser o valor da minha taxa para essa operação. Se a minha taxa, então... Percebam, então, como é que vai ficar o desenho dessa operação no meu fluxo de caixa. Como eu estou falando aqui, foram períodos, se vocês analisarem aqui, são períodos facilmente divisíveis por 15 dias. Então, se eu montasse o meu fluxo de caixa, ficaria assim. Nos primeiros 15 dias, eu não teria nenhuma duplicata a descontar. A minha primeira duplicata, então, seria se eu acrescentasse mais 15 dias. Então, quando eu tivesse 30 dias, eu iria descontar o valor de 15 mil. Depois, se eu acrescentasse mais 15, eu teria uma outra duplicata de 8.300. Só que daí, nos próximos períodos de 60 e 75, eu não tenho nenhum valor para ter só depois, no dia, quando transcorresse 90 dias. Pela HP, eu consigo desenhar esse mesmo fluxo de caixa utilizando as funções de fluxo de caixa da HP. Então eu começaria, se eu já sei o valor presente de 38.500, jogo CHSG CF0, depois, observem aqui o desenho, vai ficar 0G CFJ, porque eu não tenho nada em 15 dias, depois 15.000 GCFJ, 8.300 GCFJ, 0 GCFJ, 0 GCFJ, depois 17.330 GCFJ. Então eu desenhei o meu fluxo de caixa em um período de 15 dias. Se eu coloco o FRR, então vai me devolver o valor de 1,395%. Se eu estou então achando o valor quinzenal, um valor para 15 dias, e o exercício está pedindo a minha taxa mensal, eu preciso então fazer a equivalência de taxa. Então, nesse caso, 1 mais a taxa que eu acabei de achar de 0,01395, eu vou elevar então a taxa ao período acumulado de 30 dias para o que eu já tenho de 15 dias. Subtraio 1, então eu vou achar a taxa de 2,8095. Pessoal, tentem realizar esse cálculo aqui na HP de vocês. Vejam se vocês têm alguma dificuldade e entrem em contato caso vocês não tenham conseguido. Mas a ideia, então, é que seguindo esse passo a passo, você ache esse valor de 2,8095. Ok, pessoal? Depois, o último exercício aqui, pessoal, a gente então já vai exigir um pouco dos nossos conhecimentos de Excel. Mas eu vou explicar para vocês para deixar ele bem mais fácil e bem mais prático quando vocês estiverem realizando esses cálculos, por exemplo, utilizando uma planilha de Excel. Então, aqui eu estou dizendo para vocês que eu vou ter essas 3 duplicatas. Então, uma duplicata de 15.000, 8.500 e 17.330, para vencimento em 37 dias, 74 e 98 dias. Percebam que ela não possui uma periodicidade igual. Então, eu não consigo, por exemplo, dividir em dias iguais. Então, nesse caso, pessoal, eu vou ter que, então, utilizar uma função do Excel chamada de atingir meta. Então, atingir meta, pessoal, é uma função excelente para Excel quando você está querendo descobrir, dada uma fórmula já pré-estabelecida. Então, percebam aqui embaixo. Eu desenhei o meu fluxo de caixa, sei qual vai ser o meu valor de resgate, sei também os meus vencimentos em dias, e eu quero saber então a minha taxa de juros. Sabendo que a fórmula de valor presente ela não vai mudar, então eu vou estar fazendo o somatório, levando ao valor presente todas as minhas duplicatas. Então eu vou pegar 15.000, dividir por 1 mais a taxa de juros, elevado a 37 dias, dividido por 30. Então, dessa forma, eu vou achar
a minha taxa mensal. Fazendo isso, pessoal, então fazendo todas essas operações para cada um desses, eu vou achar o meu valor presente. Só que percebam que eu preciso achar a minha taxa. Sem colocar a minha taxa, eu vou achar o valor de 40.830, que é exatamente o valor do somatório sem nenhum desconto. Então, acompanhe comigo. Eu vou na função de dados, no Excel, depois eu vou em teste de hipóteses, a função atingir meta. Talvez não apareça para vocês aí, mas é a minha segunda opção, atingir meta. Então, vai abrir uma caixa para mim, que provavelmente não sei se vai aparecer para vocês, mas essa caixa vai estar escrito, então, definir célula. Eu quero definir que essa célula de valor presente tem que dar, então, o resultado já dado pelo exercício de 38.500. Então, eu coloco na segunda parte da minha função de atingir valor para valor de 38.500, alterando a minha taxa de juros. Então, eu vou alterar, o Excel vai calcular para mim. Alterando valores, então, nessa célula, ela vai, então, tentar forçar a achar o valor de 38.500. Então, eu pressiono OK. Ele vai me devolver o valor de 0,0253. Traduzindo isso, então, em percentual, multiplicando por 100, eu vou achar, então, 2,5397. Então, o Excel vai achar para mim já a taxa mensal utilizando a função atingir meta. Ok, pessoal? Então, tentem realizar esses cálculos, pausem o vídeo em cada uma das funções, tentem realizar esse cálculo pela HP, vão acompanhando. Se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para me perguntar, deixem comentários aqui no vídeo. Vamos conversando sobre séries variáveis, porque então ele já exige um pouco dos nossos conhecimentos das funções anteriores, e com isso a gente vai acrescentando mais elementos para a disciplina de administração financeira. Pessoal, a aula de hoje então fica por aqui. Agradeço a participação de todos vocês. Espero vocês todos no próximo vídeo. Um abraço!